Meus irmãos e minhas irmãs, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, ó grande Deus, eu me esquecer. Nós podemos rezar este Salmo 136 com esta palavra, porque Deus, Ele não quer ser esquecido por nós, Ele quer ser lembrado, Ele quer ser amado, Ele quer ser servido por todos aqueles que de boa vontade o seguem, que de boa vontade o louvam, e também todos aqueles que de boa vontade vivem as suas vidas. Evidentemente, o Senhor move os nossos corações, Ele move as nossas vidas, Ele é rico em misericórdia. Mas esse mesmo Deus que nos salva pela graça, cobra de nós uma posição diante da vida. É preciso servi-lo, é preciso amá-lo, é preciso ser atraído por Ele. É claro, irmãos e irmãs, que como São Paulo nos diz hoje, nessa carta aos Efésios, é para nós importante que nada o que a gente tem, nada o que a gente possui, a nossa salvação, ela não vem de nós. Ela não vem das nossas boas obras, ela não vem do nosso bom comportamento, mas ela vem da ação de Deus que desde toda a eternidade pensou em nós e colocou em nossa disposição, quando nos criou em Cristo Jesus, prontos a realizar estas boas obras, para que as pessoas, ao nos virem, pudessem louvar ao nosso Pai que está no céu. E é claro que, quando nós deixamos que Deus haja em nós, quando nós permitimos que Deus olhe para nós e nos faça chegar ao conhecimento de sua verdade, nós conseguimos entender que tudo o que acontece é a mão de Deus que faz com que todas as coisas sejam movidas. Existe até uma música que nós, quando participávamos da renovação carismática, cantávamos, nós dizíamos assim: fé move a mão de Deus, sua palavra é vida. Vocês imaginam, quando nós temos fé, nós somos capazes de mover a mão de Deus. Nós somos capazes de mover o coração de Deus, somos capazes de mover o rosto de Deus para nós. Se recordam da leitura de Joel que nós rezávamos lá no dia da quarta-feira de cinzas? O Senhor volverá para nós o seu rosto, se dele nos aproximarmos e se a ele nos entregarmos. Fé é capaz de realizar todas as coisas. Mas a grande alegria que invade hoje esta nossa celebração, por isso nós deixamos de lado o roxo e vestimos o róseo, é saber que Cristo, Ele veio a esse mundo para que, levantado na cruz, pudesse atrair todas as pessoas para si. Assim como Moisés fez lá no livro de Êxodo, se a gente toma essa passagem e lê, Moisés levantou a serpente no deserto para que todos aqueles que fossem ofendidos por essa malignidade, ao olhar para a serpente de bronze, fossem curados. Agora, nós não temos uma serpente elevada, nós temos o próprio Filho de Deus, Cristo, o nosso Salvador,
que necessitado de ser levantado para que nós pudéssemos ver nele, no seu corpo chagado e desfigurado na cruz, pudesse enxergar aquilo que o pecado faz conosco. Preste atenção nesta palavra. Nós rezávamos no segundo domingo da Quaresma a transfiguração de Jesus, que se revela através daquilo que ele era no céu, e nós fazíamos esta contraposição em transfiguração no Tabor e desfiguração no Monte Calvário. Se recordam disso? Hoje nós olhamos esse Cristo desfigurado na cruz, levantado da terra, para que, levantado da terra, ele atraísse todos os que creem nele a possuir vida eterna. Tanto que São João, um daqueles que estavam no Monte Tabor, ele nos diz: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas que tenha a vida eterna. A serpente do deserto que Moisés levantou nos dava apenas a cura para esta vida. Cristo não apenas cura a nossa vida terrena, não apenas modifica o nosso coração para que busquemos a santidade, mas Ele nos concede, pela fé nele, a vida eterna. E é algo que nós precisamos meditar com muita grandeza de coração. O que é essa vida eterna? Que prêmio é esse que Deus promete a todos aqueles que creem nele? Jesus nos responde no Evangelho: a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, Pai, como o único Deus, e a mim como teu enviado, para que trouxesse a paz. Este é o conceito de vida eterna que Jesus nos dá, é conhecimento. A vida eterna que nós vamos morar com Deus, que nós vamos viver na eternidade com Deus, ela não está para nós ainda nesse mundo, mas ela é promessa de vida que continua após a vivência, é claro, segundo os mandamentos de Deus, nesta vida. Percebam, olha, quem crê já está salvo, mas quem não crê está condenado. Aqui não significa que não chegará à vida eterna apenas, mas a condenação já é para esta vida. Vive sem luz nos olhos, vive sem esperança. Quantos de nós, por não crer em Deus de verdade, vivemos no mundo escuro, vivemos no mundo sem luz, com o coração desapercebido, e não somos capazes de reconhecer em Jesus a fortaleza do amor de Deus. São João vai dizer para nós: Deus não enviou ao mundo seu Filho para que seu Filho condenasse o mundo. Evidentemente que não. Jesus não veio para julgar, Jesus veio para dar as margens ao rio da nossa vida, para que chegássemos sãos e salvos no mar. Nós, irmãos e irmãs, vivemos pela esperança que nós temos no mar infinito que é Deus. E por que nós olhamos e utilizamos esta metáfora do mar? Porque se você for ao mar e ficar no mar aberto, você vê o mar em 360 graus. Quando você está no porto seguro, você vê
metade terra, metade mar. Mas Jesus nos convida a ir para as águas mais profundas. Ele nos convida a ir mais adiante. Ele nos convida a entrar sem medo na escuridão, para que possamos, a partir dele, começar a ter luz em nossas vidas. É como diz aquela música: avancem para as águas mais profundas. Avancem para as águas mais profundas. Avancem, avancem para as águas mais profundas. E diz a estrofe: você que recebeu o batismo, você que quer seguir a Jesus, você tem que ser firme no remo, sem medo de riscos, contando somente com as bênçãos de Deus. Tem de enfrentar as borrascas, fracassos e julgos, para não se afogar. Hoje Deus convida: avancem para as águas mais profundas. Avancem para as águas mais profundas. Avancem, avancem para as águas mais profundas. Percebe a riqueza desta música? Com Jesus, nós somos convidados a sair da comodidade do porto seguro e irmos a esta vida eterna, e abrir a nossa vida para esta vida eterna, que dá sentido a essa nossa vida nesse mundo. Quem não consegue enxergar a vida eterna, irmão e irmã, fica desolado nesse mundo. Quantas pessoas desoladas, quantas pessoas, Senhor, que não conseguem enxergar a luz que Tu és para nós. E São João nos diz: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Percebem? O medo da luz, o medo daquilo que é desconhecido, o medo daquilo que nós não damos conta de, por nossa inteligência e por nossa vontade, sermos capazes de compreender, nós jogamos para debaixo do tapete. Se eu não compreendo, eu não posso aceitar. É interessante, aquilo que vivem, eu tenho muitos amigos ateus, e é interessante como há uma dificuldade do ateu crer em Deus. Sabem por quê? Porque Deus é luz ofuscante. Quando Deus aproxima-se de nós, a sua luz ofusca os nossos olhos e nós precisamos caminhar, vendo tudo, mas não vendo nada. Já reparou quando você dorme com as janelas do quarto todas fechadas? Você está acostumado com a escuridão. Na hora que se abre a luz, você já não começa a enxergar muita coisa, mas você consegue se levantar e alcançar aquilo que você quer. A diferença entre aquele que não tem fé com aquele que tem fé: o que não tem fé anda na escuridão e não encontra aquilo que é necessário. Aquele que tem fé anda ofuscado pela luz, sem saber o que será na frente, mas ele confia, porque a luz de sua vida, pelo menos, dá conta de iluminar seus passos. Olha que bonito essa imagem.
Para vivermos nesse mundo, talvez não precisamos enxergar muito longe, talvez basta nos enxergar a silhueta do nosso pé através da luz de Cristo. Que Deus hoje emande sobre nós essa luz nesse domingo da alegria, para que, sendo salvos por Cristo, tenhamos a vida eterna, possuamos a vida eterna. Que Deus possa nos abençoar nesse dia, nesse domingo, nos fazer ser atraídos por Ele, como Jesus disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E isso significa que Jesus, Ele nos seduz. E aqui me recordo da palavra de Jeremias: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Fostes mais forte do que eu não consigo resistir. Quem olha para Jesus na cruz não consegue desistir e não consegue resistir ao seu amor. Por isso que nós temos que colocar os nossos olhos na cruz de Jesus e dizer: foi por amor que Deus enviou seu Filho ao mundo. Não foi para a minha condenação, mas foi para que eu pudesse mudar de vida e alcançar a salvação. Nós cantávamos esta música num retiro em que nós fazíamos há muitos anos, me recordo, se minha memória não falha, no ano de 2009, antes da ordenação, nós cantávamos esta música, que o Padre Tiago compôs. Padre Tiago, aquele carequinha que vocês conhecem bem, que é pároco de Santa Cruz, ele compôs essa música e ela diz o seguinte: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. És mais forte do que eu, não consigo resistir. És mais forte do que eu, não consigo resistir. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Me atraístes pela cruz, não consigo resistir. Vida eterna prometeu, quero ser igual a ti. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. És mais forte do que eu, nem tentei resistir. És mais forte do que eu não vivo mais sem ti. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. É uma obra de amor. A sedução, ela só acontece quando nós permitimos que ela alcance o nosso coração e que ela tome conta da nossa vida. Sermos apaixonados por Deus, porque Ele morreu na cruz para nos salvar. Há motivo maior de alegria do que esse? No instante de silêncio, permitamos que a sedução de Cristo e a atração de Cristo exerça sobre nós o poder para nos fazer chegar até essa luz que é a vida eterna. Não vemos tudo, não sabemos de quase nada, mas temos a certeza que quem crer não será condenado, porque Jesus veio
para nos dar vida eterna, sermos salvos por Ele. Que o mundo creia, e aquele que não crê, que a gente possa não convencê-los, mas mostrar que o Cristo na cruz nos atrai com amor para Ele. Amém.